E aí, meu povo, vamos aí para a nossa pré-aula. Só lembrando que na nossa metodologia do nosso curso de EAD, de Matemática Comercial e Financeira, do curso técnico de comércio da Escola Profissional Moço Valdir Lopes de Castro, nós propusemos a metodologia de dividir em 3 momentos os nossos encontros semanais. O primeiro deles é a pré-aula, onde a gente vê o conteúdo, vai sempre caminhando, né? Evoluindo o nosso conteúdo. Essa é a vantagem que a aula é gravada e você vai poder assistir no seu momento mais adequado. Depois nós temos, todas as quintas, às 10 horas, o nosso encontro presencial mediado por computador, que vamos debater o conteúdo visto na pré-aula e mais outras coisitas mais. E por fim, a nossa pós-aula, que seria a consolidação de tudo isso e a proposta de aprofundamento através de exercícios, debates, discussões, tirar dúvidas, certo? Então vamos para o nosso momento agora de conteúdo. O que é que a gente vai ver hoje? Na nossa pré-aula anterior, nós fizemos aquela revisão de conjunto, né? E também das operações com números decimais. Por quê? Porque o nosso próximo assunto aqui, que é uma revisão, mas também já é a matéria propriamente dita, que é porcentagem. Essa porcentagem, quase sempre, nós trabalhamos com números decimais. Por isso a importância daquele exercíciozinho de matemática básica, matemática raiz, das 4 operações com números decimais. Então hoje nós vamos fazer o quê? Porcentagem. Como é que a gente vai fazer o nosso estudo? Nós iremos ver os conceitos, vamos ver a utilidade dentro da nossa realidade de matemática comercial e financeira e um pouco da história não, vai ser só um contexto aqui só para entender que ela não surgiu do nada. E aí vamos fazer algumas operações, beleza? Vamos lá. Conceito. Porcentagem nada mais é do que razão ou fração com denominador 100. Todo mundo lembra aqui de fração? Que fração tem o quê? É um número em cima do outro com tracinho no meio. O de cima a gente chama de numerador e o de baixo de denominador. No caso da porcentagem, é uma fração onde sempre o denominador vai ser 100. Bem revisão, né? Depois nós iremos aqui. E a utilidade disso? Tem muitas utilidades para várias coisas, para várias áreas. Vou aqui tentar focar na nossa necessidade. No mercado financeiro, pois é utilizado para capitalização, para capitalizar empréstimos e aplicações, expressar índices inflacionários e deflacionários, descontos, aumentos, taxa de juros, entre outros. Alguns desses termos que eu usei aqui, nós iremos abordar eles bem detalhadamente, né? Aqui é só para entender que é muito importante entender e saber utilizar porcentagem, porque sempre a gente vai precisar no mercado financeiro. Beleza? Vamos aqui para a próxima. Bora lá. Historicamente, o que a gente pode falar? Como no professor de matemática deve abordar os pensadores, os filósofos, né? Vou só lembrando aqui para a gente poder ter um ponto de partida. Por volta do século I a.C., já se fazia operações que trabalhavam a questão de percentual. Lá na cidade de Roma, né? Foi criado lá um dos impostos que a gente pode falar, o centésimo rerum velanium. O que é que ele pode dizer aqui? Eu vou precisar aqui até uma notazinha aqui, ó. 1 centésimo pela venda das mercadorias no mercado. Ou seja, se você estivesse vendendo no mercado, você teria que pagar 1 centésimo para Roma, né? Para o cobrador de imposto. Aí esse era o imposto. E era calculado, né? Logo de cara, não começou com esse símbolozinho de porcentagem que a gente conhece. Lá eles usavam o algarismo romano lá deles, né? Tipo 10 era X. Então era XPC. Então era 10%. Vou foi a notazinha que eu coloquei aqui para não esquecer, ficar mais rico. Os romanos utilizavam os algarismos do seu sistema numérico
seguido da seguinte sigla, P% ou PC, que era por cento. Um exemplo, a porcentagem de 10% era escrita, como a gente viu aí, XPC, X% ou XPC. Tudo era a mesma coisa, né? Deixa eu fechar aqui a orientação. Por volta do século XV, né? O que é que aconteceu por volta do século XV? Teve um boom na necessidade de ser mais organizado esse controle de taxas, né? Aí veio os grandes movimentos comerciais. E aí vocês sabem na história lá, desde a questão das grandes navegações, da questão dos mercados, Gênova, Veneza. Em história vai ter vários momentos que vocês vão ver a evolução humana e está intimamente ligado ao desenvolvimento do comércio. E o comércio é o lugar mais onde se faz presente a porcentagem e onde se desenvolveu propriamente dito esse processo de taxar as coisas, né? Então era só para a gente poder situar que é uma coisa bem antiga e não começou já perfeitamente, foi evoluindo e até chegar no nosso exemplozinho aqui. Aí com o surgimento dos juros, lucros e prejuízos, aí se fez necessariamente, além de usar e evoluir naturalmente, se pensou em padronizar até chegar nessa porcentagem, sendo sempre o denominador 100, né? Que ali dependia de quem fazia, usava a fração que lhe conviesse. Né? Aí com a evolução e a padronização, foi um momento específico lá da história que se padronizou-se trabalhar a porcentagem sempre com o denominador 100. Vou até ver aqui qual foi a notazinha que eu coloquei aqui para vocês. Obrigou os matemáticos a fixarem uma base para o cálculo da porcentagem. A base escolhida foi a 100. Ou seja, quando se evoluiu, se começou realmente a tratar muito com a questão de juro, lucro e prejuízo, foi que se estabeleceu-se então aí o padrão denominador 100, porcentagem. Para a porcentagem. Vamos então ver aqui, ó. Antes da gente ver umas operaçõezinhas, vamos só lembrar o que está na apostila que eu sei que vocês leram, né? Então vamos só lembrar. Deixa eu lembrar aqui, que eu coloquei aqui de legal. Porcentagem, nosso símbolozinho da porcentagem aí, depois da evolução, depois do grande desenvolvimento dentro da área do comércio, depois do estabelecimento bem estabelecido, juros, prejuízos, essa questão que eu falei lá, que se estabeleceu, se padronizou a porcentagem sendo sempre o denominador 100, e aí chegou-se esse símbolo aí. Esse símbolo aí, ele diz algumas coisas. O que é que ele nos diz? Quando a gente vai falar de porcentagem, quando a gente fala em termos de razão, ou seja, em termos de fração, nós lemos 5 sobre 100, 1 sobre 100, 23 sobre 100, 100 por 100. Então isso aí seria o quê? A representação da porcentagem na forma de fração. Quando a gente fala na forma centesimal, nós usamos o símbolozinho de porcentagem, aí fica 5 sobre 100 é a mesma coisa que 5%. 1 sobre 100 é a mesma coisa do que 1%. 23 sobre 100 é a mesma coisa que 23%. E 100 sobre 100, 100%. E também a gente pode ainda ler, que aí quando a gente vai fazer os cálculos naquelas formas matemáticas, normalmente se converte o percentual em unitário. Então 5% é a mesma coisa que 0,05. 1% é a mesma coisa que 0,01%. 23% é a mesma coisa que 0,23%. Ou seja, 1 sobre 100, ou 100%, é a unidade 1. Certo? Então, só para a gente fechar, 10 sobre 100 é a mesma coisa que 0,1, que é a mesma coisa que 10%. Como é que se lê? 10%. O P e o Czinho lá de Roma, né? Permaneceu. 150 dividido por 100 é a mesma coisa que 1,5 ou 150. Como é que se lê? 150%. Porque às vezes a gente pode confundir. 1,5% é uma coisa. 150 é outra coisa. Aí, ó, a representação centesimal de 150% é essa. A representação unitária de 150% é 1,5, que é essa. E a representação da razão de 150% é 150 dividido por 100. A fração 150 sobre 100. Então, agora que a gente viu
a leitura, né, da porcentagem na sua forma de razão, na sua forma centesimal e na sua forma unitária, vamos agora para algumas operações. Antes de começar com a subtração, o que é que a gente vai ver? Quero que vocês me convertam 3 sobre 5 em uma fração de base 100 ou porcentagem, como melhor dizendo, né? 10 sobre 20. Depois a gente vê a adição percentual e a subtração percentual. Vamos lá começar. Como é que a gente converte, então, 3 sobre 5 em porcentagem? Ou fração de denominador 100. Bora lá. Ó. Primeiro, como é que se lê 3 sobre 100? Como é que se lê? Não, como é que se escreve, né? Que eu já estou lendo. 3 sobre 100. 3 sobre 5. 3 sobre 5 é 3 barra 5. Para a gente converter 3 sobre 5 em uma fração de base 100 para ser porcentagem, nós usamos a regra de 3, que aí eu acredito que todo mundo sabe. Vou só armar aqui sem explicar muito. Titi tinha base da regra de 3, mas lá na frente a gente vai ver também. E aí nós pegamos, ó, se o denominador tem que ser 100, então nós vamos colocar, ó, 5 para 100, né? Assim como 3 está para x, porque a gente quer saber a versão em porcentagem, não é? Quando a gente tem isso aí, a gente armou a regra de 3. Como é que a gente multiplica? Multiplica em x, que tem umas pessoas que chamam de cruz credo, né? Sei lá, tem vários macetes aí, mas basicamente é multiplicar em x. Multiplicar em x. 5 vezes x dá 5x, que é igual a 3 vezes 100, que é igual a 300. Isso vai ficar armado como 5x igual a 300. E aí nós pegamos o 5, e dividimos 300 por 5. Ou seja, pega o 5 que está de um lado multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Para aproveitar espaço, eu não fiz essa demonstração, mas é bem fácil, né? Então, 300 dividido por 5 é igual a 60. Então, x vai ficar igual a 60. Como a gente está falando de porcentagem, isso significa dizer, então, que o quê? 3 sobre 5 é a mesma coisa que 60%, ou 60 sobre 100. 10 sobre 20. 10 sobre 20. Fazendo a mesma lógica lá. Ó. Como é que se escreve 10 sobre 20? 10 barrinha 20. Como a gente quer que o denominador seja 100, então 20 está para 100. Assim como o 10 está para x. Não é? Então fica, ó, em cima está o denominador, embaixo está o numerador. Né? Então, ó, o numerador 10 está para 20. Então, qual é o numerador x que está para 100? A gente usa a regra de 3. Multiplicando em x, 20 vezes x é igual a 10 vezes 100, que vai ficar 20x igual a 1000. Fazendo a divisão de 1000 por 20, porque 20 está multiplicando o lado do x, passa para o lado do 1000 dividindo. Então, dividindo 1000 por 20 vai ser igual a 50. Se x é igual a 50, então 50 está aqui. Ó. Se o 10 é o denominador, é o numerador de 20, então o 50, que é o valor de x, é o numerador de 100. Isso pode ser representado na forma de fração, mas como a gente está falando de porcentagem, então significa dizer que x é igual a 50%, ou 50 sobre 100. Deu para pegar a ideia? Alguma dúvida? Deixa aí nos comentários. E guarde lá, anote para a gente falar sobre isso no nosso encontro presencial mediado por computador, na quinta-feira, 10 horas. Agora que a gente viu o básico de como a fração é convertida em porcentagem e tal, vamos fazer um rápido estudo sobre adição percentual e subtração percentual. Nós temos então aqui, ó, adição percentual. Vamos pegar aqui um exemplo. Se você tem 10%
de 100. Isso é igual a 10. Então, se eu perguntar 100 mais 10% de 100, seria então igual a 110. Aí falando em português pode ficar complicado, né? Então, a expressão pode ser reescrita de forma matemática como? Olha como fica mais simples. É a mesma coisa, mas você vai entender. Pelo menos eu acho, né? 10 vezes 1 mais 10 vezes 0,10 igual a 110. Veja bem, você está pegando aqui o 10, o 100, porque é 10% de 100, vezes 1, mais 10 vezes 0,10, que é a transformação do 10%, que é centesimal, em unitário, que é 0,10. Quando a gente vai fazer a equação, nós convertemos o centesimal, que é o símbolozinho da porcentagem, para o número decimal. Por isso a revisão ser importante lá que a gente fez a revisão de operações com números decimais. Então, como é que a gente resolve aqui? 100 vezes 1 é 100. 100 vezes 0,10 é a mesma coisa que 10. Então, 100 mais 10 igual a 110. Isso aí é matemática básica, né? Mas se... mas eu estou complicado, não entendi por que essas coisas. Aí, então, o que a gente faz? Como o 100 está presente nos dois lados do sinal de mais, é um 100 que pode ser colocado em evidência. Como é que a gente coloca uma coisa em evidência? Faz 100 vezes, né? Porque aí coloca em evidência. Pode botar o x ou não, né? O x é que é o símbolo de vezes. Aí a parênteses 1, que era 100 vezes 1, mais 0,10. E aí o que é que acontece? Se a gente somar 1 mais 0,10, vai ficar 1,10 vezes 100. Esse 100 aqui, ó, é porque é 10% de 100. Mas esse número aqui pode variar, dependendo da nossa conta. Vou até explicar mais embaixo. Então, 100 vezes 1,10 é igual a 110. Para não ficar complicado ou para tentar simplificar, o que é que eu estou dizendo com tudo isso? Então, a adição percentual é o resultado de um número qualquer vezes 1 mais o valor percentual a ser acrescido. Ou seja, se eu pegar esse 100 aqui e colocar uma variável A, então A vezes 1 mais 0,10 vai ser igual a 110. Ou seja, qualquer que seja o número aqui, que é no valor de 100, vai ser sempre 1 mais a porcentagem do mesmo número A. O que é que eu estou dizendo? Coloquei na linguagem matemática, para ficar mais destacado. Resumindo, eu estou dizendo isso. De agora em diante, entenda que A mais X% como A mais X%. Então, toda vez que eu quiser saber a porcentagem de um número, eu posso simplesmente multiplicar 1 mais a porcentagem que eu quero vezes o próprio número. Isso vai me dar o número mais a porcentagem que eu estou procurando dele. Fazendo exercício fica mais fácil de entender, pelo menos, né? A vantagem é isso. Quem perdeu a noção aqui pode voltar ao vídeo e ver de novo. Mas vamos lá. O que é que eu quero dizer com tudo isso? Vamos pegar um exemplo aqui. Um exemplo aqui, ó. 2.000 mais 5%. Ou seja, você vai ler 2.000 mais 5% de 2.000. Por isso 100 lá, né? Como é que a gente pode arrumar isso? É igual, então, a 2.000 mais 5% é a mesma coisa que eu falar o quê? 2.000 vezes 1,5%. Como é que, da onde saiu esse 1,5%? Dessa matemática que eu falei para vocês aqui, ó. Tá aqui. Desse parênteses aqui, ó. O 1 sempre vai estar lá, né? Que 1 representa 100%, ou seja, o total, que é 2.000. Mais a porcentagem que eu quero, né? 5%. 5% é a mesma coisa que 0,05. Então, se eu colocar aqui, ó, 0,05 mais 1 vai dar 1,5. Então, é isso que eu estou dizendo aqui, ó. A adição percentual é o resultado de um número qualquer vezes 1, que é esse 1 aqui,
mais o valor percentual a ser acrescido. Qual o valor percentual a ser acrescido? 5%. Então, 1 mais 5% é a mesma coisa que 1,05. Se eu pegar 1,05 e multiplicar por 1.000, eu vou ter o valor de 2.000 mais 5%. Para ficar melhor entendido. Então, 2.000 vezes 1,5% é igual a... toda a explicação indo para lá e para cá, eu botei aqui, 1, que é esse 1 aqui, né? Que na fórmula diz, o que é uma soma com a percentual? É a mesma coisa que multiplicar o valor total por 1 mais a sua parte percentual. 1 é da fórmula, mais a parte percentual, 5% é a mesma coisa que 0,05%. 1 mais 0,05% é a mesma coisa que 1,05%. Então, 1,05% multiplicando 2.000 vai ser igual a 2.100. Então, resumindo, quanto é 2.000 mais 5% de 2.000? 2.100. Guarde a dúvida para quinta-feira, ou pode até botar nos comentários aí. Um exemplo, agora que ficou essa explicação toda, vamos refazê-la agora com outros valores para tentar ver se a gente fecha esse conteúdo. Bora lá. Quanto é 750 mais 9,5%? A primeira que você tem que entender, 9,5% do quê? Dos 750. No nosso exemplo aqui. Então, como é que a gente deveria ler mesmo? Quanto é 750 mais 9,5% de 750? Se é assim, então é a mesma coisa que eu multiplicar 750 por 1, o percentual que eu estou querendo. Resumindo, como é que a gente faz? Isso tudo é igual a 750 vezes 1,095. Por quê? Porque foi o que a gente falou lá em cima. Deixa eu botar aqui. O 1 é o da forma. O que é uma soma com um percentual? É a mesma coisa que multiplicar o valor total por 1 mais o percentual que a gente quer. O percentual de 9,5 transformado em unidade é o quê? 0,5 é a mesma coisa que 0,95% é a mesma coisa que 0,095 100%. Porque aqui já está incluída a vírgula, que transforma uma porcentagem lá em vírgula, né? Então, 0,095, que é o 9,5%, mais 1 vai dar 1,095. Se eu pegar esse valor agora e multiplicar pelo valor total, que é 750, eu vou ter o resultado de 750 mais 9,5%, que no nosso caso aqui é 821,25. Espero ter entendido, né? Porque se não entendeu, vamos tirar a dúvida lá na quinta-feira, porque agora eu vou fazer o mesmo babado aqui, só que agora com subtração. Que é a mesma lógica, só que em vez de somar, a gente subtrai. E aí, se você estiver pegando e acompanhando o raciocínio, vai ficar fácil. Se você já vem sem entender, aí é que você vai ficar sem entender mesmo. Aí você pega, assiste o vídeo de novo. Se não entender, assiste de novo. Se não entender, guarda as dúvidas e a gente tira na quinta. Vamos aqui voltando. Subtração percentual. O que a gente pode falar? Porque está voltando ainda. Voltamos aqui para a adição, né? Vamos agora para a subtração percentual. O que é a subtração percentual? De modo análogo à adição, se 10% de 100 é 10, então 100 menos 10% de 100 será igual a 90. Essa expressão pode ser reescrita como, então, matematicamente falando, nós podemos dizer a mesma coisa, representando 100 vezes 1 menos 100 vezes 0,10 é igual a
90. De novo, nós podemos, antes de fazer a solução aqui, colocar o 100 em evidência. Então fica o 100 em evidência. Vai ficar 10 vezes 1, menos 0,10 igual a 90. Por que eu estou fazendo isso? Para você entender, ó, que aquela fórmula, a regra geral, vai sair desse parênteses aqui. Ó. Sempre que eu quiser fazer uma subtração de algum número real, né, inteiro, por um percentual dele próprio, eu posso usar essa regra. 1 menos o percentual que eu quero. Esse resultado aqui desse parêntese, eu multiplico pelo valor que eu tenho e eu acho o valor que eu quero. Então aqui, como é que vai ficar? De uma forma mais... Então, subtração percentual é o resultado, ó, de um número qualquer vezes 1 menos o valor percentual que eu quero subtrair. Botando aqui de forma destacada, matematicamente falando. De agora em diante, ó, entenda A menos X% como A menos X% de A. Vamos ver o exemplo. Nossa lousa, nosso quadro negro. Letra A, vamos ver aqui. Ó. Quanto é 1 menos 1%? Então veja bem, aqui está errado, certo? Aqui era para ser um menos. Então considerando aqui sendo menos, vamos lá. Na sequência vai estar certo. 1.000 menos 1%. 1.000 vezes 1 da fórmula lá, menos o percentual que eu quero subtrair. Qual é o percentual que eu quero subtrair? Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não, vamos ver. Voltando. Então, 1.000 vezes 1 menos 0,01%. 0,001% foi da onde? É quando eu converti 1%, esse 1% aqui. Esse sinal aqui eu já falei, é de menos, está errado aqui na escrita, que é para ser menos. Então, 1% transformado em unidade. 1% é a mesma coisa que 0,001%. Aí você pega 0,001% mais 1, vai ficar o quê? Vamos ver aqui. 1.000, que é esse mesmo 1.000 aqui, vezes 0,999%. 999, que o porcento foi transformado em vírgula. Agora sim, ó, 0,999 vezes 1.000 vai dar o valor que a gente quer, que é 999. Então, quando eu tiro 1% de 1.000, eu fico com quanto? 999. Vamos dar outro exemplo aqui. 400 menos 89%. É menos. Menos. Aqui é menos. Menos. Não sei por que eu errei isso aí, mano. Mas vamos lá. Na resolução, eu estou botando o valor, o bicho certo. Então, 400 vezes 1 menos 89% é a mesma coisa que 0,89%. Falei antes de dizer, antes de mostrar. Vocês concordam? Vamos ver. 400 vezes 1 menos 0,89. Esse 0,89 é a transformação de 0,89% em unitário, né? Decimal. E se eu subtrair 1 menos 0,89, eu vou ter o quê? 400 vezes 0,11. 0,11 saiu da onde? 0,89 menos 1 sobra 0,11. Então, 400 vezes 0,11
nós teremos, então, o valor de 44. Então, se eu subtrair 400 menos 89% de 400, vai sobrar 49, ou 44. Então, só para a gente recapitular e encerrar. A gente começou dizendo que porcentagem é uma razão de denominador 100. Então, visualmente a gente pode dizer P%. Então significa dizer a mesma coisa que P sendo uma fração de denominador 100. Só para a gente poder visualizar o conteúdo. O símbolo da nossa porcentagem é esse símbolozinho aqui que eu estou mostrando. Nós iremos utilizar então no nosso mercado financeiro e nosso cotidiano comercial. Uma das coisas importantes de dominar a porcentagem é entender as taxas e os juros. E aí nós encerramos a nossa pré-aula. Então nos vemos lá na quinta-feira. Guardem as dúvidas e passarei para vocês após aula. E até a próxima.